Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, gente linda do meu canal. Coisa boa estar aqui com vocês conversando sobre direito penal. Hoje nós trataremos especificamente do crime de redução à condição análoga à de escravo, artigo 149 do Código Penal. Meu amigo, minha amiga, observe você. Nós estamos estudando os crimes contra a pessoa. Dentro deste título, nós temos os crimes contra a liberdade individual e aqui, especificamente, os crimes contra a liberdade pessoal. Quando falamos de redução à condição análoga à de escravo, observe, falar de escravidão, falar de escravo, é lembrar de uma pessoa que teve subtraída a sua liberdade. Nós estamos falando do valor liberdade, do direito liberdade, do status libertatis, desse direito de ir e vir, desse direito de decidir o que lhe convém e o que não lhe convém, esse direito de buscar a felicidade. Vejam vocês que quando falamos de escravo, portanto, estamos a tratar de alguém que teve subtraída de si esta liberdade de autodeterminação, de escolher trabalhar ou não trabalhar. O termo escravo, ele se insere aqui no estudo do tipo penal, que falaremos daqui a pouco, como um elemento normativo, tá certo? Sendo assim, dependerá de uma verificação do juiz à luz do caso concreto e ele valorar se aquilo confere, se enquadra ou não a uma condição análoga de escravo. O tipo penal não exige a escravidão, tá bom? Exige que seja uma condição análoga à de escravo. E para isso o juiz haverá de fazer uma valoração para entender se ali há ou não uma condição análoga à de escravo. É evidente que falar de escravidão nos dias de hoje não nos remeterá necessariamente àquela figura que tínhamos presentes nos filmes e também nos registros dos livros de história e nos registros históricos concretos, matérias, reportagens, livros, enfim, daquela pessoa amarrada ou acorrentada, tá certo? É uma situação de escravidão, mas é preciso entender que hoje nem sempre a escravidão se revela necessariamente nesse modelo. Tá certo? E o que o tipo penal nos traz é exatamente essa proteção da liberdade da pessoa, tá bom? Essa liberdade de trabalhar, de não trabalhar, essa liberdade de decidir sobre a sua vida, de adotar o comportamento que lhe é mais conveniente, certo? A subtração do indivíduo desse poder de escolha é perigoso. E é tão perigoso que chamou a atenção do direito penal e o direito penal vem a tratar dessa figura delitiva do artigo 149, que eu quero que você conheça comigo a redação, o tipo penal, tá certo? Então vem comigo, acompanha a leitura atenta. Olha o que é que o legislador trouxe para a gente. Ele trouxe o seguinte: reduzir alguém, pessoa determinada, tá bom? A condição análoga à de escravo, o que já comentamos, tá bom? Reduzir aqui é empregado no sentido de impor. Quando você fala de condicionar, você está dizendo, olha, você era livre, agora você não é. Você poderia decidir, agora você não pode. Reduzir a condição análoga à de escravo é exatamente, limitar, condicionar, forçar, impor, sujeitar, submeter, subjugar. Essa é a linha conceitual, é a linha de raciocínio que nós temos aqui, tá certo? Esse crime é um crime de forma vinculada, porque o legislador ele já trouxe para nós a forma como é que vai se concretizar essa figura delitiva. E trouxe para nós dizendo assim, reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o
Vejam a ideia de subjugar, tá vendo? Há trabalhos forçados. Trabalhos forçados são trabalhos compulsórios, ou seja, contra a vontade daquela pessoa, ela não quer praticar e é forçada a realizar aquela atividade. Kleber Masson salienta que aqui os trabalhos forçados, esse submetendo a trabalhos forçados, não significaria apenas a um ato isolado, a um ato pontual, eventual. Para configurar essa figura, seria necessário essa submissão, ou seja, essa imposição de maneira continuada, tá bem? De maneira contínua, tá bom? É um registro que Kleber Masson nos traz. Ou a jornada exaustiva. Jornada exaustiva. Aqui é interessante notar que a jornada exaustiva é exatamente aquela que extrapola os limites admissíveis para um trabalho regular. E pouco importa se o empregador, nesse caso, paga horas extras ou não. Aqui é a jornada exaustiva, aquela que realmente cria um desgaste muito maior para o trabalhador. E aí eu digo para vocês que é evidente que nesse caso, como eu venho destacando, aqui eu estou afetando a liberdade de escolha, a liberdade de decidir, eu estou subtraindo isso da pessoa, da vítima. De modo que, analisando de maneira coerente, se o próprio trabalhador requer, pede, solicita, se o próprio trabalhador quer trabalhar a jornada além do programado, evidentemente, com os seus direitos trabalhistas e tal, não teremos o crime. Porque aqui é fundamental em todas essas figuras que que a vítima tenha subtraída de si essa possibilidade de escolha, tá bom? Então, jornada exaustiva, aquela que desgasta mais, exemplo, aquela que extrapola o tempo da jornada em si, tá bom? Quer sujeitando, ó, mais uma vez, a ideia de imposição, estão vendo? Quer sujeitando a condições degradantes, quer restringindo por qualquer meio sua liberdade de locomoção, ó, liberdade de ir e vir, mas não é isso suficiente. É a sua liberdade de locomoção, de ir e vir, preste atenção, em razão de dívida contraída com empregador ou preposto. Vejam que aqui eu tenho a retenção do trabalhador. Eu tenho a restrição da sua liberdade de locomoção, do seu direito de ir e vir, e o faço em razão de dívida contraída com o empregador ou com o preposto. É um crime que tem uma pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Significa que aqui alguns doutrinadores chamam de um caso de concurso material obrigatório, tá bom? Mas, na minha perspectiva, prefiro me somar ao raciocínio de Bittencourt, César Roberto Bittencourt, não especificamente sobre esse artigo, tá bom? Que eu não tive a oportunidade ainda de consultar a obra dele neste artigo, tá bom? Mas César Roberto Bittencourt, em dispositivos semelhantes, destaca que não é caso de concurso material obrigatório, mas sim de cúmulo material obrigatório. Para César Roberto Bittencourt, que para mim está com razão, não podemos confundir concurso de crimes com sistema de aplicação de penas. O concurso de crimes está lá, concurso material, concurso formal. O sistema de aplicação de penas é uma consequência do tipo de concurso de crimes que a gente estiver estudando. É basicamente isso. Se o concurso é material, o sistema de aplicação é o cúmulo material. Se o concurso é formal, depende, podemos ter o sistema do cúmulo material ou o sistema da exasperação. Nesse caso, observe, eu tenho uma conduta produzindo 2 resultados. Então, é concurso formal. O que o legislador estabeleceu não foi um concurso material, mas sim um cúmulo, a imposição da aplicação do sistema de aplicação de penas do cúmulo material neste caso.
Então é só uma observação que eu trago para vocês. César Roberto Bittencourt tem esse cuidado de observar em delitos que tem uma redação semelhante essa crítica, tá bom? E essa consideração que me parece muito rica e preciosa. Confesso que eu não pude consultar ainda a obra de César Roberto Bittencourt, mas acredito, por uma linha de coerência, que esse deve ser o posicionamento defendido por ele nesse dispositivo, tá bom? Antes de analisarmos a figura equiparada do parágrafo 1º, eu quero que você fique atento, meus amigos, que nós temos aqui um crime material. Ele se consuma quando há, de fato, a restrição da liberdade, seja no sentido da imposição dos trabalhos, da jornada da jornada exaustiva, das condições degradantes, tá bom? Então é um crime material. Além de ser um crime material, é um crime permanente, porque enquanto permanecer aquela situação delineada no caput, a consumação está se prorrogando no tempo. Ou seja, a vítima continua sendo submetida, continua sendo subjugada àquelas condições descritas no caput do artigo 149, tá bom? Então nós temos um crime material e um crime permanente. Grave isso é muito importante. Crime doloso, em regra nós não temos nenhum elemento subjetivo especial, tá bom? Em regra, porque lá na frente eu vou trazer uma observação com vocês, que aí surgirá um elemento subjetivo especial, tá bom? Então vem comigo, nós temos aqui no parágrafo 1º, analisando a estrutura do tipo penal, nós temos a figura considerada figura equiparada, tá bom? O nosso grande professor, espera aí, o que é que eu fiz? Vamos grifar bonitinho, tá bom? O nosso grande professor Guilherme de Souza Nutti diz assim, ó, embora esteja aqui no parágrafo 1º, o que nós temos aqui são verdadeiros tipos penais autônomos, tá bom? E aí nós temos o seguinte, observe, nas mesmas penas incorre quem, portanto é uma figura equiparada, cerceia o uso de qualquer meio de transporte, qualquer meio de transporte por parte do trabalhador. E aí, ó a finalidade especial surgindo com o fim de retê-lo no local de trabalho. Tá bom? Vejam que eu tenho aqui uma restrição ao uso de meio de transporte que o trabalhador julgou conveniente, o empregador cerceia, ou seja, restringe, cria alguma forma de restringir. A doutrina tem sinalizado que a razão de existir desse dispositivo é exatamente porque o cenário típico da redução à condição análoga de escravo aplicável a esse caso é exatamente aqueles trabalhadores de fazendas, de zonas rurais bem distantes e que muitas vezes o empregador faz com que ele não tenha acesso a esse meio de transporte que o trabalhador julgou conveniente. Então, quando ocorre isso, com a finalidade especial de reter o trabalhador no local de trabalho, impedindo de voltar para casa, de ir na cidade ou coisa desse tipo, eu estou aqui no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 149. Cuidado! O fato de o cenário típico dessa figura criminosa ser na zona rural, naquelas grandes fazendas, nada impede que o delito seja praticado também em centros urbanos, tá bom? Essa é uma observação muito importante. 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho. Vamos grifar isso aqui, que é importante. Vigilância ostensiva, tá bom? É aquela visível. No local de trabalho, vigilância ostensiva grave, armada ou não, tá bom? No local de trabalho. Professor, simplesmente ter vigilante, manter uma vigilância no local de trabalho já caracteriza esse delito? Não. O que caracteriza esse delito é a vigilância com o fim de reter o profissional, o trabalhador, no local de trabalho.
Tá certo? Fica atento para isso. Então, é absolutamente tranquilo, é absolutamente legal que uma empresa tenha vigilância ostensiva nos seus ambientes ou no seu estabelecimento, tá certo? No seu espaço. Não tem problema nenhum. Mas passa a ser crime se essa vigilância ostensiva é para poder reter o trabalhador no local de trabalho. Que aí eu estou afetando a liberdade do trabalhador. Se ele quiser ir embora, problema dele. Ele vai, assume a responsabilidade. Enfim, eu não posso impedir. Se a vigilância é para reter, crime. Artigo 149, parágrafo 1º, inciso 2. E o inciso 2 traz duas situações. Manter vigilância ostensiva ou se apodera de documento ou objetos pessoais do trabalhador também com o fim de retê-lo no local de trabalho. E aí, mais uma vez, essa conduta com a finalidade especial prevista aqui na figura do inciso 2 me levará também ao crime do artigo 149, só que agora, parágrafo 1º, inciso 2, que é a figura equiparada, tá bom? Para encerrar o estudo do crime de redução à condição análoga de escravo, nós temos uma causa de aumento de pena, que é o aumento de pena da metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito, de raça, cor, etnia, religião ou origem, tá bom? Então, ficamos com o crime de redução à condição análoga de escravo previsto no artigo 149. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.